A gente vai começar então. Hoje eu já queria apresentar o Léo, começar agradecendo o Léo, né, por aceitar o nosso convite. Leonardo Monteiro de Almeida. O Leonardo, ele é mestrando em Educação do PPGE, aqui da UCP, é membro do Grupo de Estudos em Educação, Cultura e Contemporaneidade Greca, possui graduação em Enfermagem e licenciatura plena em Enfermagem pela Faculdade Souza Marques. O Leonardo Monteiro também é professor de Enfermagem e enfermeiro no Hospital Nossa Senhora de Fátima. Tem experiência na área de Pediatria e Terapia Intensiva, com especialização em Terapia Intensiva na Faculdade do Grande Rio. Tem experiência também em Preceptoria de Enfermagem pela Associação Brasileira de Ensino Universitário, UNIABEL. Bom, Leonardo, mais uma vez, obrigada, né, por aceitar o nosso convite. E como eu te falei, foi um pedido das alunas e dos alunos de pedagogia que houvesse, né, uma conversa sobre a Lei Lucas. Claro que o tema não vai ser esgotado hoje e a gente hoje, na verdade, vai fazer uma introdução e já deixo o convite para o Leonardo voltar, né, para explorar certos detalhes do que você vai apresentar hoje. Então, Leonardo, a palavra é sua. Uma salva de palmas, né? Boa noite, obrigado. Primeiramente, queria agradecer ao convite à professora Débora e pela receptividade, né, da UCP. Também sou aluno, né, colega de vocês. E é um prazer dividir, né, um pouco do conhecimento. E a cada momento que a gente para dar uma palestra, né, que sempre aprende um pouquinho mais, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a Lei Lucas. Pode passar, por favor? Oh, pode. Passa aqui ou você? Bom, eu coloquei um dado estatístico que fala sobre os casos de mortalidade infantil. Só. O fato do engasgo, né, morte por asfixia na infância, estatisticamente é o terceiro caso, né, de morte que acomete as crianças dentro da faixa etária de 0 a 10 anos, né, a 9 anos. E isso é um caso bem grave, né, os números são altos demais, né, então, numa estatística de 2009 a 2019, chegou a 2.148 casos, né? É bem alarmante, né? É bem sério. E dentro desses casos, né, o que predomina mais nos casos de falecimento é a morte por engasgo por alimentos, né? E seguido de engasgo por pequenos objetos, né? Brinquedos, né, botões, utensílios, né, e isso faz com que a criança faça a ingestão desse objeto, né, o alimento, e isso causa uma asfixia, que chamamos de asfixia mecânica, né, e ao passo que esse objeto ele passa pela traqueia da criança e o destrói, causa uma obstrução da passagem de ar, do oxigênio. E se a criança não consegue respirar, evidentemente que se isso não for revertido, a criança vem a falecer, tá? Então, os casos, né, os dados estatísticos são bem elevados e é alarmante, tá? E concomitante a esses casos, né, o que motivou o surgimento da Lei Lucas, infelizmente, foi um caso de tragédia, né? A Lei Lucas, ela surge infelizmente com a morte de uma criança que morreu asfixiada por um alimento, né? Então, o que comprova mais ainda a estatística, né, do falecimento por engasgo por alimentos. Então, o que motivou, né, o fato do surgimento da Lei Lucas, né? O Lucas Begali é uma criança que tinha 10 anos, né? Ele foi num passeio escolar, né,
E durante a refeição, durante a cantina, ele comeu um cachorro-quente e ele se engasgou com o cachorro-quente, né? E o problema é porque ninguém sabia como ajudar o aluno, né? Ninguém conhecia, ninguém tinha conhecimento de primeiros socorros, né? Isso é o relato da mãe, a Alessandra Begari. Ela faz esse relato na página social dela, né? No Instagram, no Facebook, ela comenta sobre isso. Esse relato é o relato da mãe. Infelizmente, o Lucas morreu por o fato de se engasgar com um alimento e não ter com quem socorrer, né, esse jovem. Mediante a isso, né, surgiu, né, movimentos, a mãe fez movimentos nas redes sociais e ela começou a perceber que outras mães também a procuravam, né? Então, não é um fato isolado, né? O número é alto, a estatística comprova, né, como eu passei anteriormente. E isso foi chamando a atenção, porque não foi só com o filho não foi só com o Lucas. E isso fez um movimento, disparou um movimento onde surgiu a Lei Lucas, né, que é uma lei federal. Então, o falecimento do Lucas foi em 2017, e aí após o falecimento surgiu esse movimento, né, e aí surgiram outras mães que compartilharam isso, né, tiveram experiências parecidas, né, casos de falecimento, outros não, mas tiveram casos parecidos, e aí veio o movimento do surgimento da Lei Lucas. Infelizmente, é uma lei que surge por um fato trágico, né, poderia ser diferente, né, e aí a própria mãe do Lucas, ela faz um relato nas páginas sociais, onde ela questiona exatamente que, como mãe, como pai, né, a gente se preocupa em colocar o filho numa escola boa, né? Mas aí vem questionamento, a escola está preparada para receber as crianças? No caso de emergência, o que eu faço? Né? Tem que ter alguém treinado para isso, né? Qual é a proporção de funcionários para aluno, né? Então, isso é um questionamento, e preocupa isso, né, hoje em dia, né? Então, esse é um questionamento da mãe sobre o fato, né? E aí, que impulsiona o surgimento da Lei Lucas. Okay? Então, a motivação, infelizmente, não foi um fato, infelizmente foi um fato trágico, né? Mas o que é a Lei Lucas? Né? A Lei Lucas é uma lei federal, é uma lei bem curtinha, né? E ela não é muito bem fechada, né? É uma lei que ela surge, mas alguns detalhes ficam a cargo da legislação local, do município, né, por alguns fatos que iremos abordar. A lei é uma lei 13.722, de 4 de outubro de 2018. Opa, isso melhorou, tá ótimo. Bom, a lei 13.722, de 4 de outubro de 2018, torna obrigatório a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos, privados, de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Tá? Então, é a lei que torna obrigatória tanto público, tanto privado. Tá? Então, é para todas as escolas e recreação infantil. Tá? Bom, o que diz o artigo? Né? São 8 artigos, mas eu sintetizei esses artigos para ficar mais fácil a gente discutir, né? Que os artigos são longos. Né? Então, o primeiro artigo determina a capacitação em noções de primeiros socorros de professores e primeiros socorros de profissionais e professores da rede básica de ensino e recreação infantil da rede pública e privada. Então, não é só para professores, é todos os funcionários, né? Não só quem está ali na sala de aula, tá? Mas professores e funcionários que fazem parte da escola. O curso deverá ser ofertado anualmente, destinar-se à capacitação ou à reciclagem de parte de professores e funcionários. Então, a cada ano,
esse curso ele é oferecido e a cada ano esse curso tem que ser novamente oferecido para ter uma reciclagem, né? Porque isso acontece com nós, com os profissionais da saúde também, né? Anualmente é necessário fazer um curso de primeiro socorro, né? Que a gente chama, tem outras siglas, né? Técnicas em relação à área da saúde, mas há situações que você não vive isso todo dia, né? Claro, quem trabalha em emergência, né? Você acaba convivendo com isso, mas tem colegas que não, então cai um pouco no esquecimento, perde um pouco a prática, né? Então, a cada ano isso tem que ser reabordado, isso tem que ser relembrado, né? Para poder ficar vivo na mente, né? E na hora da emergência, a pessoa relembrar isso e saber ajudar a criança, ou até o próprio colega, né? E aí um detalhe em relação à lei, o primeiro socorro é claro, evidentemente ofertado para o aluno, né? Para a criança, né? Para o jovem, mas ele acaba ajudando até o próprio colega, porque eu posso passar mal, né? O funcionário pode passar mal, né? E eu tenho conhecimento, eu posso ajudar. Então, não necessariamente é só o aluno, mas acaba ajudando o funcionário também. O curso deverá ser ofertado, novamente, né? Já expliquei isso, a quantidade de profissionais capacitados em cada estabelecimento de ensino ou de recreação será definida em regulamento, relacionando o tamanho do corpo de professores e funcionários e o fluxo de atendimento de crianças e adolescentes. Então, a lei, ela não deixa claro o quantitativo, né? Ele não fala 10%, 20%, 100%, não. E isso cabe à legislação local. Então, se Petrópolis determinar a implementação da lei Lucas, a Prefeitura de Petrópolis vai determinar como é que vai ser essa lei, quantos por cento de profissionais, qual vai ser o conteúdo. Então isso vai ser uma legislação local que vai determinar, tá? Então a lei federal, ela deixa isso a cargo dos municípios do estado implementar e determinar qual vai ser a porcentagem, tá? É claro, isso vai de acordo com o quantitativo de funcionário e o quantitativo de aluno que tem na instituição. Então cada município, né, ou cada estado que adotar, vai determinar a sua lei, tá bom? A responsabilidade da capacitação caberá aos respectivos sistemas ou redes de ensino, né? Então, a responsabilidade, né, se for instituição pública, se for instituição privada, essa responsabilidade é da própria instituição, tá? Então, cada instituição, né, vai ter a sua responsabilidade em procurar um meio de ter o curso, né, de primeiro socorro, tá? Bom, o artigo 2. Os cursos de primeiros socorros na rede pública serão ministrados por entidades municipais ou estaduais especializadas e por profissionais habilitados, no caso de estabelecimentos privados. Como é que isso acontece na rede pública? A rede pública, ela tem profissionais que trabalham com emergência, principalmente enfermeiro de SAMU e bombeiro. Então, para a rede pública, esse treinamento ele fica a cargo do SAMU, do bombeiro, e aí de acordo, lógico, com a legislação local, tá? Mas fica permitido a instituição pública, porventura, querer contratar uma empresa, né, que oferte o curso, né? E aí isso vai de acordo com a legislação, se permitirá ou não, tá? Então isso fica a cargo da legislação, mas é uma possibilidade. A rede privada não. A rede privada ela deverá contratar realmente um profissional especializado, né, uma empresa, um profissional especializado, e aí caberá a norma institucional, né, o protocolo da lei, determinar como vai ser esse profissional. Se esse profissional ele simplesmente vai ser um profissional da área de saúde, ou se esse profissional ele tem que ser capacitado e habilitado para aplicar a lei Lucas, porque não é simplesmente você dar um curso de primeiro socorro, né? Dar um curso de primeiro socorro para profissionais que não são da área da saúde e para uma instituição de ensino. Então, tem alguns detalhes que precisam ser atentados. Então, esse profissional, provavelmente, né, ele tem que ser habilitado, capacitado para isso, e aí, de acordo com um protocolo institucional, se vai ser uma empresa, né, ou se pode se contratar somente o funcionário. E aí fica a cargo da legislação
que vai adotar a lei, tá? Mas o que é determinado, né, na legislação é que rede pública, né, instituição pública, tem o SAMU e o bombeiro, que pode fazer o treinamento, mas instituições privadas fica necessária a contratação de profissional habilitado para ofertar o curso. Bom, o conteúdo do curso de primeiros socorros ministrados deverá ser condizente com a natureza e a faixa etária do público atendido. Não adianta eu aplicar um curso de primeiros socorros para a faixa etária de 15, 18 anos, se a escola atende crianças de 5, 6 anos, né? Se é uma creche, né? Então, o treinamento tem que ser condizente à faixa etária de cada escola, né? Então, dependendo da faixa etária, o curso tem que ser específico para isso, senão não faz sentido, tá? O estabelecimento de ensino ou de recreação da rede pública, em particular, deverão dispor de kit de primeiros socorros. O kit de primeiros socorros, ele varia muito, desde uma caixinha com gás e atadura, esparadrapo, até um mundo de equipamento, né? Então, o que vai ser determinado de kit de primeiros socorros, caberá quem dá o treinamento ofertar e orientar o que vai ser utilizado. E aí depende do cronograma, eu não sei o que ele vai ensinar, o que vai ser abordado. Então, se ele abordar uma quantidade de conteúdo, se ele recomendar e dar o treinamento daquele equipamento, ele pode recomendar, esse equipamento eu acho que é pertinente para ter na escola, né? Mas ele tem que dar o treinamento para aquilo, né? Então, é algo que não fica determinado na lei, né? Isso aí fica a cargo de quem vai determinar o curso, né? Quem vai oferecer o treinamento, né? Então, ele vai determinar o quantitativo de material que ele acha que é ideal para aquela instituição, para aquela faixa etária de aluno, o kit de primeiro socorro. Aí são diversos, né? Os materiais são diversos. Bom. Terceiro parágrafo. Obrigação do estabelecimento de ensino a fixar em local visível a certificação que comprove a realização da capacitação de que trata essa lei e o nome dos profissionais capacitados. Então, é obrigação da instituição de ensino a fixar, né, no local visível a certificação dos profissionais e quem são os profissionais capacitados. Tá? Isso deverá estar visível, essa certificação. Tá bom? Quarto, o não cumprimento das disposições dessa lei implicará em imposição das seguintes penalidades. 1. Notificação de cumprimento da lei. 2. Multa, aplicada em dobro em caso de reincidência. E 3. Em caso de nova reincidência, a cassação do alvará de funcionamento em estabelecimento particular ou a responsabilização patrimonial do agente público quando se trata de estabelecimento público. Tá bom? Artigo 5º, os estabelecimentos de ensino que tratam essa lei deveriam estar integrados à rede de atenção de urgência e emergência de sua região e estabelecer um fluxo de encaminhamento para uma unidade de saúde de referência. Geralmente isso vai ficar a cargo de quem dá o treinamento, alinhar com o SAMU, com o bombeiro, né, ou qual vai ser o local de referência que vai ser encaminhado. A criança passou mal, né, caiu, né, fez uma lesão, vai ligar para o SAMU vai vir buscar, vai levar para o hospital de referência. Então isso fica alinhado com a instituição de ensino e com o serviço de atendimento. Tá? Então, quem dá o treinamento acaba fazendo esse alinhamento, esse ajuste e cria o que a gente chama de protocolo. Né? Qual é o protocolo que vai ser seguido? Né? Mas a criança se engasgou, né? Vamos chamar o SAMU, vamos chamar o bombeiro, isso vai ser encaminhado, essa criança vai ser levada para o hospital X mais próximo, um hospital privado que tem convênio com a escola, né? Então isso vai ter que ser alinhado, né? Tanto da rede pública e a rede privada, de acordo com o que for ofertado de treinamento. Bom, o Poder Executivo definirá em regulamento os critérios para a implementação do curso de primeiros socorros previsto em lei. É que eu falei anteriormente, né? Cada município, cada estado vai determinar o que ele quer de conteúdo, né? O que ele precisa de conteúdo e de carga horária, né? Eu sei que a instituição peça 4 horas de treinamento, outro peça mais, isso fica de acordo com o protocolo, né? Que determina a lei de cada região, tá?
As despesas para a execução desta lei correrão por conta de dotação de orçamento próprio, incluídos pelo Poder Executivo nas propostas orçamentárias anuais e em seu plano plurianual, né? Então, o treinamento, isso fica a cargo da instituição, tanto pública quanto privada. O custo do treinamento é a cargo da escola, tá? Então, cada escola dá o treinamento e aí o gasto fica de responsabilidade própria. E o 8º artigo, essa lei entra em vigor, né, em decorrente de 180 dias, mas essa lei já está em vigor desde 2018, né, então essa lei já está bem em vigor. Infelizmente, nem todos os estados adotaram, né, alguns sim, outros não. E como essa lei é uma lei que pouco, né, alguns ainda não conhecem, nem ouviram falar dessa lei, acaba que alguns municípios e estados não adotam isso, porque não existe a cobrança, né? Então, quando não há cobrança, não há aquela preocupação da criação da lei, né? Ou somente quando acontece uma tragédia, né? Como no ano passado, né? A criança faleceu, né? A criança de 1 ano faleceu engasgada com maçã, né? Com um pedaço de maçã, se não me falha a memória. E infelizmente também repete-se o caso igual ao do Lucas, né? A criança faleceu porque não tinha ninguém que conhecia primeiros socorros. E aí a criança foi internada alguns dias e infelizmente ela veio a falecer, né? Então, infelizmente, só vai se movimentar algo, né, referente ao surgimento de uma lei, instrução de uma lei, quando, infelizmente, uma tragédia acontece, né? E, talvez, por exemplo, de um já poderia já todo mundo se mobilizar, mas, infelizmente, as coisas são um pouquinho devagar, né? Mas é isso. Então, basicamente, essa é a lei Lucas, tá? É uma lei curta, pequenininha, no âmbito federal, mas ela deixa a cargo dos municípios, de quem adotar, implementar a carga horária, implementar o quantitativo que vai ser aplicado, né, o cronograma, né, isso fica a cargo da imposição da lei vigente no local, tá? Então, basicamente, no âmbito federal, a lei é essa, é uma lei curtinha, tá bom? Bom, mas o que é primeiro socorro, né? Então, vou falar rapidamente sobre isso, né? O que é o primeiro socorro, né? Então, fala assim, o primeiro socorro são primeiras providências tomadas no local do acidente, é o atendimento inicial e temporário, até a chegada do socorro profissional, né? Então, é o que eu posso fazer basicamente para ajudar alguém, né? Às vezes só afastando os curiosos, às vezes somente ligando para o bombeiro ou para o SAMU já ajuda bastante, né? Então, às vezes a pessoa não tem conhecimento e fica nervoso, né, numa situação. Então, só o fato de você chamar uma ajuda, chamar um socorro, já está ajudando, né? E se isso não acontece, né, acaba que a criança, né, ou quem estiver precisando, falece, né? Então, primeiro socorro são pequenas medidas básicas, são medidas que salvam vida, como uma manobra de desengasgo, isso salva a vida, né? Mas claro que depois essa criança precisará ser encaminhada para o hospital para a segunda avaliação, né? Uma avaliação de profissionais qualificados, tá bom? E aí, em relação ao kit de primeiros socorros, como eu expliquei para vocês, o kit é vasto, ele é variado, né? Ele pode ser até de uma caixinha de gases atadura até o limite, né? Que, na verdade não tem limite, né? Bastante equipamento, né? Exatamente. Não, tem um limite, lógico que tem, né? Mas depende do treinamento de quem vai indicar como vai ser indicado, tá? Então, e aí eu botei aqui alguns exemplos, né? Ali, tesoura, atadura, né? Esparadrapo, né? Um pequeno curativo. Embaixo eu botei uma bolsinha ali de atendimento de emergência para caso de asfixia, né? Oxigenoterapia. E aí já é um treinamento um pouquinho mais complexo, né? Que é ofertado no curso de primeiros socorros, tem que ser ensinado. E aí aqui é um kitzinho extremamente importante, né? Que aí tem ali o DECA, desfibrilador eletroautomático, um cilindrozinho de oxigênio, um ambu, que são materiais, né, que pode se utilizar, né? E que, claro, com um treinamento que salva a vida de uma pessoa, tá bom? E eu botei até essa imagem, né? Uma imagem que é a minha imagem, né? Do lado do desfibrilador, que é o que chama de DEA, né? Para quem não tem conhecimento, o DEA, que é um desfibrilador eletroautomático, ele é um equipamento de primeiros socorros, que salva a vida, né?
E é um equipamento que fica disponível em locais de grande circulação. Tá? Então, eu fiz uma viagem e eu deparei com alguns lugares dessa cidade que tinha, numa praça, num parque, tinha o DEA lá, visível, né? E caso for necessário, é só você ir lá retirar o equipamento, utilizar o equipamento e depois entregar para a autoridade policial, o guarda que estiver próximo, né? Então, tem ali o sinal do DEA, né, com comparação com um raiozinho, ali não sei se dá para enxergar muito bem. Esse é o sinal universal do desfibrilador eletroautomático. Ele é autoexplicativo, né? Então você coloca ele vai te auxiliando, vai explicando. Então você, com o conhecimento básico, você consegue salvar a vida de alguém que tem uma parada cardiorrespiratória. E isso não é isolado só para profissional da área da saúde, isso é para utilidade pública. Quem tem um pequeno treinamento de primeiros socorros consegue utilizar. Tá? Então ele fica bem. Isso aí foi num parque que eu fui. E aí tá lá, tem um desfibrilador, tem as orientações, ele fica disponível para você, né? Isso é importante. Então, se leva uma criança, se vão num passeio, em algum local, é importante saber se ali tem ideia, tem um material de primeiros socorros, porventura, né, a criança se machucar, como foi o caso do Lucas, que foi no sítio, né, ele faleceu lá. Se lá tivesse, talvez, né, alguém habilitado com equipamento, talvez o desfecho seria outro, né? Então, é um equipamento de utilidade pública que fica disponível em locais de grande circulação, né? Claro, nem toda cidade tem, nem toda cidade adota, né? Minha cidade que leva que se preocupa, tem. É bem interessante, é algo que a gente pode perguntar, se for para algum local que tenha grande movimentação, perguntar para o responsável daquele local o que tem de equipamentos de primeiros socorros, né? Tem ideia, tem um kit de primeiros socorros, porque pode acontecer, a criança se engasgar, se machucar, e eu saber a quem socorrer, né? A quem eu pedir socorro, né? Geralmente você tem ali um bombeiro civil, né, que ajuda nessas questões, né, que são pessoas que são preparadas, ou até no ambiente tem pessoas preparadas de treinamento de primeiros socorros, você pode recorrer a essas pessoas, tá? Então isso é importante, né? Então, ali Lucas, embora é para ensino escolar, né, e aí eles trazem, né, com o Lucas, né, um exemplo desse, ele faleceu fora do ambiente escolar, fora do campo escolar. Embora estivesse com professores e colegas da escola, não estava na escola, né? O fato aconteceu em outro ambiente, né? Então, mesmo fora do local, fora do ambiente, é algo que a gente tem que se preocupar, né? Se essa área é segura, se desse passeio escolar, o que tem de risco que pode oferecer para os alunos, né? Se tem uma quantidade elevada de alunos, se tem profissionais, professores suficientes para poder tomar conta desses alunos, até para não se perder, não ser atropelado, né? Porque pode acontecer esse tipo de acidente de passeio escolar, tá? Então isso são situações que o professor e os profissionais que estão envolvidos no momento têm que se preocupar com isso, tá? Então não é só simplesmente a questão do engasgo, né? Então é todo um ambiente que a gente chama de área segura, né? Cena segura, para poder a gente evitar, né? Eu costumo falar que primeiros socorros não é só necessariamente atender em casos de emergência, né? A gente trabalha com a emergência, mas a gente trabalha com a prevenção. Se a gente consegue ensinar a prevenção, a gente evita a emergência, né? Então, eu gosto sempre de enfatizar isso, né? A gente ensina como é que faz, mas a gente ensina como é que evita. Porque se a pessoa aprende como é que evita, certamente vai diminuir muitos casos, né, de acidentes. Então, certamente você diminui a incidência de atendimento de primeiros socorros, tá bom? Eu botei algumas prevenções em relação ao engasgo, né, como eu conversei com a professora, conversei com os colegas. Falar de primeiros socorros é muito extenso, né, não cabe em 50 minutos, né? E aí, em algum outro momento, já me coloquei à disposição de a gente conversar sobre outros assuntos, né, abordar alguns assuntos sobre isso. Depois a gente marca, sem problema nenhum. É um prazer ajudar, né? É um prazer ajudar os colegas, né? E divulgar essa lei tão importante. Então é um prazer e me coloco à disposição. E no site criançasegura.org.br, depois de vocês acessem, dar uma olhadinha lá, tem várias orientações bem legais sobre prevenção de acidentes, prevenção de engasgo, de afogamento.
Então tem esse site bem legal. Então eu vou ter algumas observações em relação à prevenção de engasgo, tá? Em relação à alimentação, escolher um brinquedo seguro para a criança na faixa etária certa, né? Não dar aquele brinquedinho pequenininho com a criancinha, um bebezinho coloca tudo na boca, né? Hoje é a minha preocupação da minha filha de 9 meses, né? Então ela já está colocando tudo na boca, então você começa a esconder as coisas na sala da casa, então começa a botar para cima. Então são situações que, se você tomar cuidado, você evita o acidente, tá? Então, dá uma olhadinha lá, então, evitar uso de balões, né, de aniversário, manter sacolas plásticas longe do alcance das crianças. Em relação à alimentação, né, tem técnicas hoje de alimentação que você oferta pedaço, né, uma fruta inteira para a criança poder manipular essa fruta, né, e aumentar o interesse, né. Esqueci o nome da sigla, que é uma sigla relacionada a essa técnica, mas isso tem que ser ofertado com segurança, né? A pessoa tem que estar próxima da criança, isso tem que ser feito com o máximo de cuidado, né? E tem aquela questão, vai alimentar a criança fica correndo para lá e para cá. Não, a criança ela só se alimenta correndo, né? E é isso que está comendo, aí corre, tropeça, cai, né? Ou vai rir, e aí se engasga com o alimento, e aí a mãe não consegue fazer, né, a manobra, e a criança vem a falecer. Então são cuidados pequenos, cuidados simples, que evita um acidente, né? A questão de você sentar a criança e você ofertar o alimento para a criança sem que ela fique conversando, fique falando, para estimular essa criança a degustar o alimento sem se engasgar, tá? Então são medidas, cuidados simples que salvam vida e evita danos, né? E aí, a manobra de desengasgo é o fato, né, da questão do que poderia ser feito na questão do Lucas, né, que a gente está falando do Lucas, então eu sempre me reporto aí por conta da conversa de hoje. O engasgo é a obstrução de vias aéreas com o corpo estranho sólido ou líquido, né? Então isso provoca uma asfixia. E aí tem uma imagem ali da pessoa com a mão no pescoço, né? A gente chama isso de sinal universal de asfixia, né? Quando a pessoa ela se engasgou e ela não consegue respirar, então é algo mecânico, é algo involuntário. A pessoa ela rapidamente bota a mão no pescoço e isso é sinal que a pessoa está asfixiada, que ela está precisando de socorro. Então a pessoa não precisa pedir socorro, não precisa falar, na verdade ela não vai conseguir falar, né? Então esse é um sinal, né, que a pessoa está engasgada, né, está asfixiada. E a criança é a mesma coisa, ela vai levar a mãozinha no pescoço porque ela quer respirar. Então isso é algo até involuntário, tá? Então, a técnica de engasgo em adulto, né, é uma manobra que chama de manobra de Heimlich, né? É uma manobra um pouquinho diferente da manobra de criança, onde consiste, né, em colocar a mão sobre o abdômen da pessoa e você fazer um movimento para trás e para cima. E isso estimula a pessoa a desengasgar e, né, retirar o alimento que está engasgado. Alguns protocolos internacionais, eles dão outra técnica, né, que é a técnica de você dar um tapa nas costas da pessoa. Então, você pode associar a manobra de Heimlich com você dá não é um tapinha, mas você dá pequenos golpes nas costas da pessoa, coloca o tórax na frente e você dá uns tapas entre as duas escápulas aqui, esses dois ossos das costas, né, para poder movimentar esse objeto e você, com a manobra de Heimlich, você conseguir fazer com que a pessoa elimine esse material, tá? Então, é uma manobra que é feita em adulto, né? Em gestante, isso modifica um pouquinho, né? Porque se você fizer essa manobra no abdômen, você comprime a criança, então não pode, então você tem que fazer isso no tórax, né? Então, esse movimento ele muda um pouco. Então, são detalhes importantes que você tem que estar atento. Então, eu não posso fazer essa manobra para qualquer pessoa, a qualquer momento e qualquer faixa etária. Tem um treinamento certo para as pessoas certas. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Senão você acaba prejudicando a pessoa. Bom, e aí, caso se eu não consigo, né, reverter essa manobra, né, com a manobra, e essa pessoa ela fica inconsciente, aí eu já vou ter que evoluir com uma outra manobra que chama de ressuscitação cardiopulmonar, né? Ele tem que fazer massagem cardíaca, ventilação, né? E aí a técnica já fica um pouquinho mais complexa, né? A emergência ela já
aumenta mais ainda, a pessoa já entra em risco iminente de morte, né? Então, requer já um treinamentozinho maior sobre isso, tá bom? Ensinar desengaje no bebê, né? Caso o bebê não consiga chorar, nem tossir, às vezes a aérea pode estar fechada. O indicador de um bebê engasgado é ele emitir ruídos estranhos ou abrir a boca sem emitir nenhum som. A pele fica vermelha, além do comum, azulado ou roxeado. Então essa criança, ela não consegue chorar, ela vai emitir um som, ruídos, que não é comum. A coloração dela vai mudar porque ela perde a oxigenação, então a pele fica roxeada, que a gente chama de cianose, e isso é um sinal que a criança está asfixiada, né? A gente tem asfixia parcial e total. A asfixia parcial é quando a pessoa tosse. Comeu alimento, né? Bebeu água, engasgou, vai tossir, né? Então, é um engasgo parcial. Você vai estimular a pessoa a tossir, porque com a tosse você consegue deslocar o material que está engasgado. Mas, quando é uma asfixia total, a pessoa não consegue tossir. E aí, infelizmente, né, a gente vai ter que intervir, né, e aí executar a manobra. De que forma? De acordo com a faixa etária e com o tipo de pessoa apropriada. Se é gestante, se é adulto, se é uma criança de 5 anos. Eu posso fazer a manobra de Heimlich? Posso, mas aí a criança é baixinha, então eu vou ter que abaixar para poder fazer essa manobra numa criança, porque ela tem uma estatura menor. Então, para cada idade, cada estatura, uma forma de aplicação diferente, né? Para o bebê, já modifica também. Então, a gente tem outra forma de aplicação da técnica de desengagem para o bebezinho, porque é uma criança de menor de 1 ano, onde se eu aplico a manobra de Heimlich, eu posso complicar a criança, já vai indicar, tá bom? E a manobra de bebê e criança, e aí tem uma imagem da criança com uma mãozinha na boca, né, de sinal de estar engasgada com algum alimento, algum objeto, né, pode ser um brinquedo, um alimento, pode ser o que for. E a imagem da mãe fazendo a manobra ali de desengasgo. E aí essa manobra de desengasgo na criança, no bebê, ela modifica. Se for uma criança acima de 2 anos, eu faço a manobra de Heimlich, que é aquela mesma manobra do adulto, só que a pessoa está se posicionando agachada, porque ela precisa ficar à altura da criança e se posicionar na posição posterior à criança. Já no bebê modifica. No bebê eu não consigo fazer isso, né? Então eu vou precisar fazer 2 manobras diferentes. Aí eu trouxe um bebezinho aqui, até pra gente demonstrar isso, né? Esse é o Theo, né? É o Theo. Como é que funciona? Quando a criança engaja, tá dando para ouvir? Tá, né? Eu vou observar o quê? Se é lógico, né? Ele não vai emitir som, não vai chorar, vai emitir um ruído estranho ou não vai emitir ruído. Eu vou observar que a criança está mudando de cor, está roxeada, a boquinha está roxeada, né? E eu vou observar que essa criança, em alguns casos, não está nem respirando, né? Na respiração total. O que eu vou precisar fazer? Eu posso fazer essa manobra em pé, ou eu posso fazer essa manobra sentado. Depende de quem vai fazer a manobra, depende de quem é a criança. Se for uma criança pesada, você não consiga sustentar no braço, aí eu aconselho que você sente e você faça essa manobra sentado, porque você vai apoiar o seu braço nas pernas. Então, isso depende de quem depende de quem vai executar a técnica e depende de quem é o bebê, tá bom? Então, se em pé ou sentado, o que importa é aplicar a técnica de forma correta, tá bom? O que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso abrir a boca da criança, então meus dedinhos se posicionam nos lábios da criança lateral, tá? Eu vou virar a criancinha dessa forma aqui, ou de um lado ou do outro, tá? Eu vou posicionar a criança com a cabeça abaixo do corpo para poder favorecer que esse alimento saia. Eu vou dar 5 golpes, né, tapinhas nas costas da criança. Em qual altura? Os 2 ossinhos que chamam de escápula, entre esses 2 ossinhos, eu vou dar 5 golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Seguro na cabeça da criança.
Apoio a cervical, porque é uma área muito sensível que ela pode lesionar, então eu tenho que me preocupar com isso. E a minha mão tanto vai na cabeça, como eu me preocupo com a região cervical. Giro a criança novamente. Dessa criança até um pouquinho grande, né? Então apresenta já uma certa dificuldade, tá? E eu vou fazer 5 massagens torácicas, né? Ou compressões torácicas entre a linha mamilar, os 2 mamilos. Eu vou fazer uma linha entre eles e no meio e na região aqui external eu vou fazer 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. E vou observar se esse corpo foi expelido ou não. Se isso não aconteceu, eu novamente giro, mãozinha nos lábios da criança, giro novamente e vou fazer 2, 3, 4, 5. Novamente, retorno a criança em posição, faço 5 movimentos, 1, 2, 3, 4, 5 e observo, tá? Caso não reverta, a gente vai ter que evoluir para a reanimação cardiopulmonar na criança. E aí já entra na manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Ventilação, compressão torácica, né, onde essa técnica já evolui numa complexidade. Né? Então, é essa a técnica que tem que ser realizada no bebê, menor, faixa etária de 1 ano, né? É essa técnica. Então, modifica um bebezinho para uma criança 5 anos, para um jovem de 15, 16 anos, um adulto e uma gestante. Tá? Isso são manobras importantes, que salvam a vida, né? Como eu falei para a professora, o tempo é curto, né? Então não dá para poder se aprofundar em cada manobra, em cada técnica dessa, então isso requer, né, um tempo hábil para isso, mas basicamente essas são as técnicas, né, de primeiro socorro, do engajo, né? Tanto do adulto, tanto da criança e tanto do bebê, tá bom? Isso aí eu já expliquei, tá? E aí, mantenha calma, né? Lembre-se que por mais difícil que seja a situação, mantenha calma e siga as instruções de atendimento do Corpo de Bombeiro ou do SAMU, né? O 92 Bombeiro, 92 SAMU e 93 Bombeiro. Essas orientações ela pode ser dada por telefone, né? Então, numa situação de engasgo, o bombeiro ou o profissional do SAMU ele pode orientar a pessoa por telefone, né? Então, se a pessoa manter a calma e escutar as orientações e executar essas orientações, ela pode salvar a vida da criança antes mesmo do bombeiro ou do profissional do SAMU chegar no local, né? Claro, depois essa criança vai ter que ser encaminhada para o hospital com a equipe que chegou no local, né? Por mais que ela esteja bem, né, desengasgou, ótimo. Mas vamos levar para o hospital para o pediatra avaliar, ver se está tudo bem mesmo, se precisa de oxigênio, se precisa ficar internado. Aí a avaliação clínica médica, né? A avaliação profissional. Mas o risco cessou, né? A emergência cessou, né? E às vezes você tem uma urgência, mas você tirou da emergência, né? E o que difere uma emergência de uma urgência? A emergência é o atendimento quando oferece o risco iminente de morte, né? O engasgo, uma asfixia completa, total, né? É uma emergência, né? E a urgência é quando eu faço um atendimento onde existe um risco, mas não iminente à morte. Mas se eu não atender, isso vai agravando e a pessoa pode entrar no risco iminente de morte. Então isso é uma urgência, tá? Então, se eu consigo atender essa emergência, consigo desengasgar a criança, ótimo, você salvou a vida da criança, salvou a vida do aluno, né? Você ajudou o aluno, né? Mas essa criança é importante, essa criança ser encaminhada para a unidade de saúde para poder fazer um acompanhamento. Beleza? Bom, é isso. Basicamente, é sobre isso que eu queria falar hoje. Tá bom? Obrigada.